Fermento. O fermento pode ser fresco, seco e instantâneo. Aliás, esses dois precisam ser ativados quando utilizados. E há também o fermento para bolos, o em pó químico. Agora, para tudo, existe o suprassumo da gastronomia, que é o fermento natural, o levain. E é exatamente esse que vou ensinar nesse episódio. Vamos elevar a feitura do pão para as últimas consequências. Essa receita precisa de um pouco mais de uma semana para ficar pronta, então paciência também é um ingrediente muito importante. A temperatura também é super importante. Dias quentes, o nosso fermento vai conseguir se desenvolver melhor. Em dias frios, ele vai ficar um tanto preguiçoso para poder se desenvolver. Essa receita, ela é autoral. Em conversas com a minha família, a gente decidiu utilizar como experiência um novo líquido para compor esse fermento natural. Então, em vez de suco de fruta, utilizamos o leitelho, que é o leite de manteiga, ou buttermilk, para poder fazer toda a produção do nosso levain. Tive como referência principal na produção desse fermento Luiz Américo Camargo, que ele é um estudioso do processo de fermentação natural. Então, vamos aos passos para a produção desse fermento em casa. Para conseguirmos o leitelho da nossa receita, precisaremos bater o creme de leite fresco. Então, nisso, vou utilizar um vidro e me transformo em Harry Houdini, porque diante dos seus olhos teremos manteiga e leitelho. Claro, com dança, né? Tcharam! Leitelho e manteiguinha. Olha, tem até carinha. Vamos aos passos para a construção do nosso fermento. Colocamos em um vidro leitelho, açúcar, misturamos um pouquinho e, por fim, farinha de trigo. Esse vai ser o nosso primeiro momento para começar a fermentação. Vai ficar parecendo uma massinha de bolo. Esperaremos 2 dias para o processo começar a ocorrer. Há cerca de 12 mil anos, o homem aprendeu a refinar os cereais. E a partir daí começou a produzir pães em pedras, pães baixinhos, chatos, em pedras quentes no chão. Em 7 mil anos antes de Cristo, no Egito, o levain foi descoberto, o nosso fermento natural, que ele é promovido pela ação de micro-organismos que vivem no ar, inclusive nas nossas mãos também, que quando tem contato com a farinha e a água, eles começam a produzir bolhas na massa. E essas bolhas nada mais é do que a digestão do amido contido. Aliás, se nós começarmos a ver as bolhas promovidas na nossa massa, pode ter certeza, o nosso levain vai começar a ficar forte e firme para fazer um pão incrível. No nosso segundo momento, vamos utilizar mais um pouquinho de leitelho e farinha. Opa, parece que eu tô vendo bolinha aqui. Isso é um bom sinal. Mais leitelho. E mais farinha. Thank you.
Deixaremos mais 2 dias e eu já estou vendo aqui bolsões de ar nessa massa. Isso muito me agrada. Bolhas, bolinhas, bolhaças, bolhudas. Mais farinha de trigo pra gente alimentar o nosso fermento e deixá-lo forte. E agora a gente vai utilizar água. Não utilizaremos mais o leitelho na nossa massa. Ela fica bem pegajosa, é desse jeito mesmo. O maior movimento da gastronomia atual é a confecção de pães históricos com fermentação natural, que possuem uma complexidade de sabor, e eles são ditos os verdadeiros pães. Aliás, esse processo de fermentação vem ocupando um espaço significativo nos cadernos de receitas atuais. Diante dos seus olhos, o milagre da vida. Vou transferir para uma outra morada, uma outra casinha, porque esse fermento ainda vai crescer muito. Mais farinha de trigo e água. E agora sim, o nascimento. O nosso fermento, ele já está forte, cheio de bolhas, lindo. Esse daqui já está até batizado, vai ser o fião, que era o jeito carinhoso que minha avó me chamou. Agora é o processo de alimentação. Utilizaremos 100 gramas daquele fermento, 200 de água e 300 de farinha. A proporção sempre será essa, 1:2:3. Se você usar 50 gramas do fermento, utilize 100 ml de água e 150 de farinha. Esse vai ser o processo de alimentação quinzenal que você vai fazer com o fermento. E agora, ele está pronto. Daqui 4 a 8 horas, faremos pão. No Brasil, o pão chegou por meio dos portugueses. Os nativos que aqui estavam saborearam pela primeira vez essa iguaria, mas não foram muito favoráveis não. Os pães eram muito rústicos e pela longa viagem também estavam muito duros. Os produtos que se consumiam aqui, que estavam no receituário indígena da tradição oral, eram derivados da mandioca e outros típicos da nossa região tropical. Então, o trigo foi a novidade da vez. O processo de fermentação natural tem ocupado atualmente os cadernos de receitas. Os tradicionais pães de vovó têm dado lugar a esses pães históricos de fermentação natural que possuem uma complexidade de sabor. Aliás, atualmente, os cadernos de receitas têm ficado cada vez mais complexos, com apelo histórico. Estamos resgatando a história dos nossos antepassados. No próximo episódio, vou utilizar esse fermentinho que a gente produziu aqui para fazer um pão incrível. Um pão que vale só pela casca. Então, eu te vejo lá. Se inscreva no canal, dê um curtir aí no vídeo e não perca a continuidade dessa história. A nossa história, a história da civilização humana. Em 7000 a.C. no Egito, tá muito... há cerca de 12 mil anos antes de Cristo,
mas não gostaram muito não. Os pães... No Brasil, o pão chegou por meio dos indígenas. No Brasil, o pão chegou por meio dos indígenas. Não, os portugueses. Ai, meu Deus. Vai saber se os índios não faziam pão também, né, gente? Na história não conta, mas... eu acho que fazia com pão de mandioca. Tenho quase certeza que fazia pão de mandioca. Você acha que não fazia pão de mandioca?